O aniversariante nunca está presente. Ele tem sido esquecido, ele tem sido vilipendiado como foi, né, desde os tempos dele. O nosso Natal, na atualidade, ele está muito consumista. Nós estamos servindo mais a Mamon do que a Deus. Se eu entendo que Jesus me ama e se eu quero demonstrar o meu amor a Jesus, eu devo assumir o meu posto de trabalhadora do bem. E é triste, você vai a um shopping, por exemplo, você chega aonde está a casinha do Papai Noel, tem fila dando volta. Você vai ao presépio, tem 3 gatos pingados ali, olhando. E aquela coisa maravilhosa, né? Que nos shoppings grandes eles fazem um presépio, uma coisa maravilhosa. As pessoas acabam se debruçando sobre os interesses materiais, a ânsia de adquirir, a ânsia de comprar, a ânsia de usufruir dos prazeres que os objetos, né, terrenos oferecem. E Jesus, que é o grande aniversariante, é a figura mais importante da data, acaba sendo relegado a um terceiro, a um quarto plano. Queridos companheiros e companheiras de jornada, nós vamos aqui fazer a reflexão do dia, em que leremos uma página da literatura espírita e faremos uma rápida análise com relação a ela. Rogando no primeiro momento ao Mestre amado que possa elevar nosso espírito, que os amigos espirituais estejam conosco a nos conduzir o pensamento, para que possamos mergulhar e meditar nas orientações e ensinamentos trazidos pela espiritualidade por meio dessa página. Que assim seja. Como estamos nas semanas, na semana do Natal, nesses dias que antecedem o Natal de comemoração, nós vamos fazer análise de uma página de tema natalino, do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Diz Emmanuel na mensagem: humildade celeste. Ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra. Podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade, presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence, e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fuge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que, quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas para que nos façamos, não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. É muito bonita essa página do Emmanuel, né? Mostrando aqui a humildade de Jesus. Ele começa falando, né? Ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra. Quer dizer, o governador espiritual do nosso planeta. Um espírito
do mais elevado, de uma categoria de espíritos celestes, que habita páramos celestiais próximos ao nosso orbe, inimagináveis ainda para nós. Humberto de Campos relata, e no livro Sete Esferas da Terra, tem esse trecho, uma visita que foi dada a ele a oportunidade de visitar, né? Ele teve a oportunidade de visitar a esfera celeste na qual habita Jesus. E, apesar de uma paisagem semelhante à nossa, é muito mais quintessenciada, muito mais sublimada, de uma coisa inimaginável para nós, possível exprimir em palavras. Então, é isso que Emmanuel coloca aqui, logo no princípio. Mais humilde que ele, o divino governador da terra. Podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu sem mágoa a manjedoura simples. E aí vai, né, dando vários exemplos. Então, desde o momento da chegada de Jesus aqui ao planeta, escolheu ele a humildade. Foi ele o exemplo da humildade. Sempre se colocou na condição de servo. Sempre se colocou na condição do menor. Ensinou a seus discípulos e deixou esse ensinamento para nós. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que se faça o servo na terra. Ele próprio, o Mestre amado, no momento da última ceia, antes dos momentos da prisão, se cinge, né, se veste como um escravo e lava os pés dos discípulos, dando ali um exemplo de humildade, dando um exemplo de entrega ao próximo, demonstrando ali aos seus discípulos qual deveria ser a posição deles, que iriam seguir-lhe os passos depois da sua partida, de que devessem se tornar servos daquele que fosse o servo, que devessem ser humildes. Não a humildade no sentido piegas, não a humildade no sentido de uma suposta subserviência, não a humildade no sentido de tentar demonstrar ao outro uma humildade que intimamente ainda não possui. Não, Jesus possuía essa humildade e demonstrava essa humildade. Então, o grande ensinamento dele, de demonstrar a nós o que é realmente ser humilde. E ele é a figura que é, esse enviado direto de Deus, esse emissário celeste, como é colocado por Emmanuel aqui, a humildade celeste, o exemplo de humildade celeste. O governador do planeta descer, como eu disse, desses páramos celestiais inimagináveis para nós e estar aqui conosco no plano físico, escolher um lugar singelo de uma manjedoura, de uma estrebaria, para retornar em trabalho missionário à Terra. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção, contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo e luz. Buscou o mais simples, os mais humildes, os necessitados e carentes da terra, e se aproximou desses necessitados e carentes, e com eles conviveu, e demonstrou, então, qual é a posição que devemos ter perante os nossos semelhantes, de auxiliar aqueles que estejam realmente necessitados, e não somente a necessidade material, mas a carência afetiva, a necessidade de afeto, a necessidade de zelo, de carinho, e demonstrou isso, deu exemplo disso, né? Pegou os simples e humildes para que fossem seus discípulos, para que fossem seus seguidores. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que é do mundo, o que ao mundo pertence, e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus, ele não era um revolucionário, como alguns às vezes dizem, no sentido de tentar desarticular a ordem geral, desarticular a governança. Não, ele trazia ali uma revolução íntima, uma revolução de postura, de conduta. Então, ele poderia, né, quando ele é questionado o que se fazia com o tributo, ele fala que se pagasse o tributo, que se separasse o que era da terra, o que era de Deus. Um exemplo de humildade,
um exemplo de dedicação a esse trabalho missionário que a ele foi dado por Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Então, esteve com Judas até o último momento, não baniu Judas, entendia ainda as limitações de Judas, entendia a intenção de Judas. Judas tinha certeza da grandiosidade que era Jesus. Ele tinha mais confiança, talvez, do que todos os outros apóstolos, que Jesus era o Messias enviado por Deus. E exatamente por saber disso, ele sabia do poder de Jesus. E acreditava que esse poder que Jesus tinha iria desestruturar a dominação romana e fazer com que o povo fosse liberto dessa dominação política, dessa dominação econômica de Roma. Ele não entendeu que, na realidade, Jesus estava fazendo que nós nos libertássemos da dominação das trevas que ainda trazemos, a dominação do homem velho, nos dizeres de Paulo de Tarso, para que o homem novo pudesse nascer. Então, entendeu as limitações de Judas e não abriu mão da presença dele ali até o último instante. E não menosprezou Judas um instante sequer, mesmo depois da morte. Amparou Judas no seu regresso ao plano espiritual, em condições tristes, e esteve rogando e amparando Judas para que ele pudesse retornar no momento futuro e oportuno e se redimir desse equívoco que havia cometido. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Ele podia, depois de ter cumprido o seu processo físico aqui no plano, regressar a esses páramos celestiais que nós citamos aqui, que Humberto de Campos fala, inimagináveis para nós, de uma paisagem deslumbrante e diferenciada, mas não, retornou ainda mais uma vez, esteve por alguns dias junto daqueles que o seguiam, dos seus discípulos, daqueles que estavam com ele, demonstrando, como eu disse, a inexistência da morte, né? E demonstrando, acima de tudo, que ele estaria com eles ali, ele prometeu isso, estarei convosco até a consumação do tempo, querendo mostrar que não estaria fisicamente, mas em espírito ele estaria ali. A humildade dessa grandiosidade espiritual, mostrando que está intimamente conosco, com cada um de nós, ainda ao nosso lado, sem percebermos. Não fisicamente, mas o seu pensamento, o seu coração está ao nosso lado. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Abraça Saulo de Tarso, o perseguidor dos primeiros cristãos, e converte aquele homem na estrada de Damasco. Saulo, o grande responsável por trazer os ensinamentos de Jesus para o Ocidente, tirar ali da região do Oriente, né, da Palestina, e trazer até o Ocidente os ensinamentos de Jesus. Saulo, convertido em Paulo de Tarso, percebe, né, a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus e se sentia na obrigação de divulgar aquilo aos gentios, aos não-judeus, divulgar o ensinamento de Jesus ao mundo conhecido, porque percebia ele a grandiosidade desse ensinamento. E esse humilde amigo celeste se aproximou de Saulo, questionando, né? Por que me persegues? Quando ele perseguia os cristãos. E Saulo se entrega: o que queres que eu faça, Senhor? E aí, naquele instante, Saulo se converte em Paulo de Tarso e abraça Jesus, porque é tocado por essa humildade desse espírito que apareceu para Saulo em toda a sua plenitude espiritual, a ponto de deixá-lo cego por algum tempo, frente à irradiação vibracional desse espírito, desse amigo celeste de Jesus. Em Cristo, fuge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que, quanto mais poder, mais amplo trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Então, Jesus demonstrou isso, né? Que devemos ser humildes,
mas no padrão de Deus, não humilde no padrão da terra, não aquela falsa humildade, na falsa subserviência, naquele sentido um pouco, às vezes, escuso de querer demonstrar algo que não é. Não, Jesus mostra a humildade aos olhos e padrões de Deus, a humildade daquele que se entrega ao outro, a humildade daquele que vê no outro a si próprio, a humildade daquele que enxerga em todos ao redor a grande família da humanidade concedida pelo Pai. Então, meus irmãos, nessa data, nesses momentos natalícios, vamos pensar na humildade de Jesus, esse governador celestial, essa luz maior que esteve conosco, que está conosco, e aprendamos, né, a humildade dele. Ele mesmo falou que aprendesse com ele, que é humilde e brando. Então, aprendamos a brandura e a humildade de Jesus e façamos dessa real brandura, dessa real humildade, a nossa conduta no nosso dia a dia, para que caminhemos a passos largos aquilo que estamos propostos, alcançar o estágio em que ele se encontra, estar ao lado dele, trabalhando com ele, aprendendo com ele, essa humildade celeste, o que é a humildade nos padrões de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz.